Marido foi embora, esposa foi embora. Adianta eu orar agora pedindo para Deus um novo casamento? É essa a resposta que nós obteremos nesse vídeo. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Esse é o primeiro vídeo que fazemos após alcançarmos a marca de 100 mil inscritos. E nós já fizemos a live na qual eu pude agradecer, mas agradeço novamente por você estar aqui e eu espero que o vídeo de hoje te ajude a responder a essa dúvida. Houve uma separação. Você quer seguir sua vida, você é jovem, você foi traído ou você traiu, o fato é que o casamento acabou. E aí? Se eu pedir para Deus um novo casamento, Deus vai me dar um novo casamento? E se você já fez isso? Você separou, você orou e se casou de novo. Será que foi Deus que mandou seu marido ou sua esposa? Nós vamos responder isso à luz da Bíblia hoje. Mas antes de tudo isso, eu já quero pedir para você, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque alcançamos a marca de 100 mil inscritos e agora vamos a 1 milhão de inscritos. Vai demorar um tempo, é verdade, mas a caminhada será incrível. Então, seguimos adiante. Vamos entender o seguinte. Quando nós falamos de casamento, tem algumas coisas que a nossa cultura atual, que seja a cultura brasileira ou a cultura cristã, faz uma certa bagunça. Então, antes de eu citar para você 3 versos bíblicos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que vai responder a essa pergunta abertamente, nós precisamos entender algumas coisas sobre casamento. Primeira coisa que você precisa entender sobre casamento é a seguinte: foi você quem escolheu o seu marido. Foi você quem escolheu a sua esposa. Quando nós chamamos a Bíblia para responder a essa pergunta, se adianta orar, pedir a Deus por um novo casamento, tem muitas pessoas que falam assim: ah, Diego, mas Deus permitiu que eu me separasse, Deus deixou, agora Deus vai me dar um novo marido, uma nova esposa. Ah, mas a esposa que eu tinha, o marido que eu tinha não era de Deus, eu não era cristão quando eu me casei. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro entendimento que você precisa ter a respeito de casamento é que é você quem escolheu seu marido, quem escolheu sua esposa. E o casamento, ele é indiferente se você é cristão ou não. Porque tem pessoas que falam assim: olha, eu casei, meu marido me largou, minha esposa me largou, mas eu não era cristão. E agora eu sou cristão. Então agora eu estou orando por um novo casamento. Mas o casamento não tem nada a ver com religião, com sua fé, a menos que você não queira seguir os preceitos de Deus. Mas o casamento Deus instituiu para a raça humana. Qualquer homem, qualquer mulher podem se casar. E são eles quem escolhem o marido ou a esposa que desejam. Então, entenda que o fato do teu primeiro casamento não ter dado certo não foi porque Deus botou o dedo ali. Foram escolhas sua e do seu marido ou da sua esposa. Você escolheu com quem você ia se casar. E isso precisa ficar bem claro, porque algumas vezes nós pensamos assim: ah, agora Deus vai me dar uma nova família. Certo, mas o seu marido que ficou para trás, a sua esposa que ficou para trás, não é importante para Deus? Deus não ama ele, não ama ela? Então Deus quer restaurar e salvar só você e o novo marido ou a nova esposa? Não faz sentido. Então, quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne, nós estamos unidos a essa pessoa até a morte. E foi eu que escolhi voluntariamente com quem eu queria me casar. Aí tem pessoas que falam assim: ah, Diego, mas no passado muitos se casavam e não eram eles que escolhiam. E por incrível que pareça, os que não eram escolhidos pelo próprio cônjuge viviam junto até a morte. O problema está hoje. A gente escolhe a pessoa, os homens escolhem as mulheres pelo formato da bunda, pelo tamanho do peito, pelo tamanho do beiço, pela quantidade de cílios. A mulher escolhe o homem pelo seu vigor, pelo seu penteado, pelo carro que anda. E aí passa um tempo, porque as pessoas mudam,
peito cai, começa a ficar vesgo, bunda cai, os cílios, o homem dorme com uma mulher linda, maravilhosa e acorda com um dragão, porque aí muda totalmente a fisionomia. O homem passa por crises, perde o emprego, o carro que era bonitão começa a dar problema, a barriga começa a aparecer, os cabelos começam a cair. E a partir desse momento, a pessoa que casou com aquele indivíduo sob aqueles interesses, eu não sou feliz no meu casamento. Deus vai me dar um vaso melhor. Vai mesmo? Então vamos entender isso. Você escolheu seu marido, você escolheu sua esposa, casamento é até a morte, é até o fim, e pessoas mudam ao longo do casamento. Ou seja, eu sei que a pessoa que hoje que você não quer voltar, que é seu primeiro marido, sua primeira esposa, você fala assim, Diego, ele mudou demais, ela mudou demais. Claro que mudou, pessoas mudam o tempo todo. O que não pode mudar são nossos compromissos com Deus. E o casamento foi o compromisso mais sério que você fez. Você arrumou testemunhas, você levou toda a sua família para ver isso acontecer. Você falou para todas as pessoas. Você selou um acordo sexualmente com sangue, expondo a sua maior intimidade a uma pessoa, fazendo compromissos com ela que ficaria com ela até a morte. Foi o compromisso mais sério que você já fez na vida. Nem o financiamento da Minha Casa Minha Vida foi tão sério quanto um casamento. Não foi. E aí agora não dá simplesmente você falar assim, não tô gostando mais dele. Não tô gostando mais dela, vou separar. Só que eu sei, né? Não é tão simples assim. Eu sei que a sua história, você vai falar assim, não, Diego, mas foi mais complexo. Havia muito desgaste. Meu marido era um narcisista, minha esposa era muito controladora e houve traição. Eu sei. Eu tô tentando tratar de uma maneira genérica para te chamar a atenção que casamentos são simples. As leis que Deus nos designou são simples. Nós é que complicamos essas leis. Nós é que olhamos e falamos assim, mas no meu caso é um pouquinho diferente. Cada caso é um caso. A lei do Senhor é bem simples em relação a isso. E daqui a pouco nós vamos ler textos que Deus deixa claríssimo. Diego, e diante de tudo que aconteceu no meu casamento, houve muitas mágoas, houve muitos pecados. Então não dava mais para continuar. Deixa eu te falar uma coisa, mágoas, ofensas, pecados devem ser perdoados. Devem ser arrependidos e abandonados. Você não tem que pegar a pessoa que te feriu e falar, Senhor, dá para o Senhor mandar esse para o inferno e eu vou lá na igreja arrumar outro para mim. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Ou seja, se alguém peca contra mim, eu tenho que perdoar. Jesus ensinou, inclusive, uma matemática, que eu acredito que se você ultrapassar isso, aí você pode procurar Deus no departamento de reclamações e pedir alguma intervenção. Quando ele fala para você perdoar diariamente 70 vezes 7. Então, se você perdoou 71 vezes 7, aí tudo bem. Você vai até Deus e fala, Senhor, eu ultrapassei o limite que o Senhor designou. Então agora eu não quero mais meu marido. Eu tive que perdoar ele 71 vezes 7 em um dia. Que foi o que Jesus falou. O quê? Você não perdoa isso tudo? Não, foi uma traição? Foi uma ofensa? Foi um xingamento? Não. Então, peraí. Então, não há o que justificarmos à luz da Bíblia que esse casamento tenha acabado. Se tão somente se você tivesse colocado perdão, vocês estivessem juntos. Faça essa conta. O teu casamento que acabou, se tivesse posto perdão lá dentro, imagina uma receita, você joga perdão, misericórdia e mistura na panela. Vocês estariam juntos até hoje? Diego, eu acho que sim. Bem, então você já sabe que não é lícito que você arrume outra pessoa, porque seu marido, porque sua esposa está vivo. Se vocês não morreram, a aliança continua. Tá bom. Diego, muito legal você falando isso. Eu já assisti vídeos aqui do seu canal que fala que casamento é até a morte. Tem a questão do adultério, né? Mateus 19,
que você interpreta que ali Jesus ele está falando da lei de Moisés, porque os fariseus questionaram acerca da lei de Moisés. Mas eu sou daqueles que acredita que, embora Jesus esteja respondendo aos fariseus sobre a lei de Moisés, Jesus ele estava falando de outra coisa, desconexo. Tá bom, você acredita nisso. Perfeito. Eu vou respeitar o que você acredita, eu nem vou citar Mateus 19, tá? Eu nem vou citar a lei do divórcio. Não. Mas, Diego, tá bom. Eu tenho as minhas crenças. O que eu cliquei nesse vídeo para obter de resposta é: eu me separei. Adianta pedir a Deus um novo casamento ou eu sou livre para escolher quem eu quiser? Como é que funciona essa história? E é isso que eu quero te responder. Então, eu vou citar 3 textos. Primeiro texto, Pedro. 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. Carta de 1 Pedro. Pedrão falando a respeito de casamento. Olha só. 1 Pedro no capítulo 3, no verso 7. Olha o que é que ele fala para os maridos. Igualmente vós, maridos, vivei com suas esposas com entendimento e dando honras a ela, como sendo elas o vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras juntamente convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas por Deus. Certo. Agora aqui nós já temos uma questão. Pedro, ele fala o seguinte: olha, maridos, vocês precisam honrar suas esposas, cuidar das suas esposas, porque elas são herdeiras da graça junto com vocês. Se vocês não cuidarem, não darem honras a ela, Deus não vai ouvir suas orações. Suas orações serão impedidas. Certo, Diego. Mas isso não respondeu minha pergunta se eu devo ou não orar para que Deus me dê um novo casamento. Mas espera aí. Você acha que abandonando sua esposa, largando filhos para trás, saindo com prostitutas, com mulheres sem compromisso, namorando com uma ou com outra, você acha que dessa forma você está honrando sua esposa? Ela que é herdeira da graça junto contigo? É assim que se honra? Diego, olhando por esse lado, eu não estou honrando minha esposa. Então não adianta você orar a Deus pedindo um novo casamento. Porque se você está desonrando a mulher da tua mocidade, a tua primeira esposa, simplesmente não adianta você orar. Porque Deus não vai ouvir sua oração, porque você está desonrando ela. Tá, Diego, mas vamos entender uma coisa. Eu me separei da minha esposa, e minha esposa, inclusive, já arrumou outro homem, Diego. Então, assim, eu não ofendi, não magoei ela, mas ainda assim eu quero uma nova esposa. Então eu posso orar, se eu não estiver ofendendo, se minha esposa já até arrumou outro homem, certo? Aí agora nós temos Deus respondendo também por meio do profeta Malaquias. Vamos lá para o profeta Malaquias, no capítulo 2. E olha o que Deus diz por meio do profeta. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Peraí, existem pessoas que estão encharcando o altar do Senhor com lágrimas, com choros, com gemidos, estão orando, suplicando a Deus, e Deus está rejeitando, ignorando essas orações. Por que Deus está ignorando e quem são esses que estão sendo ignorados por Deus? Verso 14. E vocês perguntam, por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez Deus somente um, em carne e espírito são dele. E por que somente um? Porque Deus buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade.
Agora Deus está falando assim, olha, o negócio é o seguinte, quando você e sua esposa, vocês decidiram se tornar uma só carne, quando você virou para sua mulher e falou assim, eu te amo. Quando você virou para sua mulher e falou assim, vamos morar junto. Quando você falou para sua mulher assim, eu vou cuidar de você. Quando você falou para sua mulher assim, vamos ficar juntos até a morte. Quando você falou para sua mulher assim, olha, essa lua eu te dou. Quando você falou para sua mulher assim, olha, eu vou conseguir um emprego e a nossa família vai crescer. Quando você falou para sua mulher assim, vamos ter um filho, porque a nossa família ela precisa ir mais longe. Quando você falou assim para sua mulher, olha, eu te amo mais do que a minha própria vida, você achava que estava só você e ela. Mas Deus foi testemunha de tudo isso. E aí você tirou essa mulher de dentro da casa do pai dela, você levou ela para tua casa, você cuidou dela até quando lhe foi conveniente, você esteve com ela, de repente você a abandona, deixa ela para trás, com mágoas, com feridas, com traumas, com filhos para cuidar. Aí você chega para Deus e fala: Senhor, mande uma mulher para mim. Deus já te mandou uma mulher. Na verdade, nem mandou, né? Deus só uniu vocês dois, tornando vocês uma só carne e um só espírito. Peraí, se é um só espírito, como é que Deus vai atender a sua oração pedindo por outra mulher? Você é um só espírito com a sua mulher. Sua mulher está ligada a você até a morte. Então, em carne, ou seja, fisicamente, geograficamente, vocês têm que estar juntos. Espiritualmente, Deus não distingue entre um e outro. Vocês são uma só carne, um só espírito. Deus fez vocês assim. E é assim até a morte. Então, como que você vai orar pedindo a Deus por uma nova esposa, se Deus já te deu uma esposa? Diego. Diego, mas sabe o que acontece? Minha mulher era difícil demais. Diego, sabe o que acontece? Meu marido era difícil demais, Diego. Se eu te contar cada coisa. Deixa eu te falar, não adianta você querer contar. Eu já expliquei pra você. Você escolheu o marido que você queria. Em um determinado momento, aquele marido mudou, se tornou outra pessoa, entrou o pecado. Não justifica você abandoná-lo por causa disso. Deus uniu vocês dois até a morte. Deste modo, você tem que ficar com ele. Você tem que estar junto. Diego, mas sabe o que acontece? Ele foi embora, me largou, me repudiou. E aí, agora eu vou pagar pelo pecado do meu marido? Agora eu vou pagar pelo pecado da minha esposa, que quis ir embora? Não, Diego, também não é assim. Deus não quer minha infelicidade. Deus quer que eu seja feliz. Certo. Você quer ser feliz? Seu marido foi embora, te largou. Sua esposa foi embora, te largou. Eu acho que Deus falou sobre isso. Vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 10 e 11. Deus diz bem assim: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Não se separe do seu marido. Diego, mas meu marido já foi embora. Já houve a separação. Verso 11. Se, porém, se separar, note que Paulo está escrevendo dentro da sua situação. A ordem é, olha, vocês não se separem, porque vocês se casaram, estão juntos até a morte. Deus foi testemunha disso. Mas já houve a separação. Aí Paulo fala, olha, se uma condição houver a separação, que fique sem se casar. Não se case novamente. É a ordem de Deus. Diego, mas e se eu pedir para ele? Ele vai desprezar a tua oração. Diego, e se eu chorar para ele? Você pode inundar o altar dele de lágrimas, de choro, de gemido, gritar, que nem está escrito lá em Malaquias. Deus não vai olhar para a tua oração. Diego, e se eu mandar muitas ofertas ao Senhor? Lá é dito também que ele não olha para as ofertas que são ofertadas. Se você deixou para trás o teu marido, se você deixou para trás a sua esposa. E aqui, Paulo
Tá escrevendo abertamente, fique sem se casar. Tá bom, Diego, então me largou e eu vou ficar sem se casar? É isso então? Ou se reconcilie com o teu marido. Ah, Diego, mas isso daí é só pro caso da mulher. A mulher não pode abandonar o marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Pronto, terminamos o verso. Ou seja, aqui Deus é claro dentro dessa situação, respondendo a essa pergunta. Se vocês dois se tornaram uma só carne, vocês vão caminhar junto até a morte. Houve uma separação, vão ficar sem se casar de novo. Não vai se casar com outra pessoa. Ah, mas você quer alguém para caminhar junto? Vai se reconciliar com seu marido ou com a sua esposa. Sabe qual que é o grande problema? É que nós lemos a Bíblia, nós vamos nas igrejas, na verdade poucos leem a Bíblia, a maioria gosta só de ouvir. Eu estou citando aqui, eu estou abrindo a Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí aberta? Ou você está tomando juízo só pelo que eu estou dizendo? E se eu estiver lendo o contrário? E se eu estiver mudando as palavras da Bíblia? Você não sabe se você não abriu sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, pega esses textos, confere com os teus olhos para ver se eu estou falando a verdade. Porque a grande maioria não se dá a esse trabalho de ler a Bíblia. E aí a Bíblia é clara. E aí o grande problema, quando fala de casamento, é que a pessoa pensa assim, casamento é uma vida a dois, é para ter romantismo, é para ter alegria, é para sermos felizes. Ei, esse é o casamento hollywoodiano, shakespeariano. Shakespeare inventou esse casamento. Do amor, da dondoquinha, das florzinhas, dos beija-flor. Shakespeare inventou isso. Casamento na Bíblia é para formar uma geração piedosa. No casamento nós aprendemos piedade. Nós aprendemos a ter compaixão. Nós aprendemos a perdoar. Nós aprendemos a proteger a pessoa que está ao nosso redor. Nós aprendemos a aquecer no frio a pessoa que está ao nosso lado. Nós aprendemos que juntos somos mais fortes contra aqueles que tentarem contra nós. Nós aprendemos no casamento que quando nos tornamos uma só carne, os filhos vêm para nos trazer alegria, para dar sequência num legado. Isso é casamento. Ah, mas eu não sinto feliz com meu marido. É porque tá errado. Não é para sentir feliz não, criatura. Casamento não foi feito para isso. Shakespeare inventou esse tipo de casamento. Que você tem que sentir borboletas no estômago, que você vai estar sempre morrendo de amores. Ei, isso é coisa de Shakespeare. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que sua mulher te traiu? Perdoa. Ah, seu marido te traiu? Perdoa. Ah, vocês brigaram muito? Perdoa. Ah, foi embora? Se reconciliem. É o que a Bíblia ensina. Aí a galera agora, Diego, mas na minha igreja, nas igrejas, o pessoal tá se casando de novo. Diego. Claro que tá. A pessoa gasta mais tempo por semana vendo filmes de Shakespeare, dessas bagunças, do que num culto. A pessoa gasta mais tempo vendo porcarias shakespearianas por aí do que lendo a Bíblia. E aí quando chega na hora da carne querer outra pessoa, para que rumo que a carne vai? O espírito tá fraco, o espírito tá morto, nem tem mais espírito. Pessoa que já mandou a esposa embora, marido embora. Fala a verdade. Se eu tô falando para algum homem que já abandonou a esposa, eu pergunto para você, tu é de confiança? Se você foi capaz de abandonar sua própria esposa, você é a pessoa indicada para ser sócio de alguém? Para fazer compromisso com alguém? Não é. E é por isso que Deus deixa bem claro. Se você orar a Deus pedindo por um novo casamento, Deus vai desprezar a sua oração. Ele não vai ouvir sua prece. Você pode chorar, pode espernear para você, mas não é justo. Eu quero ser feliz. Ei, casamento não é para fazer ninguém feliz. Casamento é um processo salvífico de misericórdia, de piedade. É para essa finalidade que existe o casamento. E você que escolheu a pessoa que você queria andar junto. Foi você que escolheu. Agora não dá para você responsabilizar Deus por isso. O que você pode é buscar Deus para ter esse casamento restaurado. Agora, para encerrar,
Algumas pessoas falam assim. Depois você vai nos comentários, tem pessoas que não chegaram até essa parte do vídeo e sem saber que eu falei, elas vão questionar nos comentários. Aí tem pessoas que falam assim: eu acho que o Diego não conhece a cruz de Cristo. Eu acho que o Diego não conhece a graça. Eu acho que o Diego não conhece a misericórdia. Eu gosto de uma passagem de Paulo quando ele fala assim, daqueles que pregam sobre piedade, mas negam-lhe a eficácia dela. Aí eu lhe pergunto: aonde existe maior graça? Quando Deus pega um marido, uma esposa que por causa do pecado se separaram e Deus manda um para o inferno e salva o outro? Ou quando Deus tenta salvar os dois? Aonde existe mais graça? Quando um coração ferido, machucado, ele consegue se reconciliar com a pessoa que ama? Ou quando Deus permite, vamos colocar assim, na verdade não permite, é pecado, mas quando Deus permitisse, se Deus permitisse que essa pessoa se deitasse com outro agora? E aí? Aonde tem mais graça? Para quem acompanha canais de restauração há algum tempo, teve um canal, muitos anos atrás, que pregava sobre a restauração, sobre a graça, voltar, porque queria o esposo de volta. E aí muitos que estão há alguns anos no deserto certamente acompanharam essa história. E a pessoa um dia pegou e falou assim: não, peraí, a graça de Cristo não vai restaurar meu marido, a graça de Cristo vai me dar outro homem, outro marido. E aí a pessoa mudou o canal. Ah, agora eu tô atrás dessa graça que vai me dar um novo homem. Sabe o que aconteceu? Ela achou um novo homem que tinha também abandonado a família, que conheceu a nudez dela, tiveram relações sexuais, postaram no canal, estamos juntos, olha como Deus é bom. Notícias que eu tive, não durou sei lá quantos meses, não durou um ano. Foi embora. A pessoa fez o que fez, abusou, sabe? E aí, foi Deus? É Deus que faz isso? Então, quando você tenta falar assim pra mim, olha, Diego, você não conhece a graça. A graça permite que Deus agora me mande um novo homem, uma nova mulher. Ei, é você que não conhece a graça. A graça restaura aquele que está no fundo do poço, aquele que está no pecado. A verdadeira graça tira a pessoa das trevas e traz para a luz. Essa graça que você quer simplesmente vai manter seu marido, sua esposa nas trevas, e você vai trazer um que supostamente estava na luz e vai colocá-lo nas trevas. Porque a Bíblia fala, Jesus fala isso em Mateus 19, que aquele que se casa com um divorciado comete adultério. Essa graça que você promove ou tenta promover com o segundo casamento, na verdade, ela anula a graça. Ela não tem nada de graça. Na verdade, ela é uma desgraça. É você anular o sangue de Cristo porque tu tá com vontade de, sabe, de deitar na cama e... Simples. Eu acho que não tem outras palavras que eu possa definir isso. Porque biblicamente, Deus é claro. Os textos que eu li não requer sequer interpretação. Qualquer pessoa que aprendeu a ler consegue ler e ver realmente. Deus ignora a oração. Deus não se agrada. Se eu me separei, eu tenho duas opções. Ou eu fico sem me casar, ou eu me reconcilio. Ponto final. Não tem nada além disso. Ah, mas a graça, isso, aquilo, são desejos carnais. Então, se porventura você assistiu o vídeo até aqui e ficou em dúvida da minha resposta, eu acho que não, mas eu vou dizer para você, respondendo a pergunta, adianta orar por um novo casamento? Não adianta. Diego, mas e se eu quiser a graça de Cristo? Vá atrás da graça. Veja o milagre acontecer quando Cristo restaurar sua família. Veja a graça de Cristo alcançando seu marido, mesmo que todas as circunstâncias apontem que ele não volte, que ele está nas trevas. Ali que você vai encontrar graça. Cristo veio para salvar os que estão perdidos. Ah, mas você não quer ir atrás dos perdidos, né?
Você quer pegar os salvos, os bonitinhos, que estão limpinhos, para contaminá-los. Não faz isso não. Aí sim você vai conhecer a verdadeira graça. Quando você ir atrás do pecador. Quando você perdoar aquele que não merece perdão. Quando você amar aquele que te ofendeu, aquele que te machucou. Aí sim você vai conhecer o que é realmente a graça. E é a mesma graça que Cristo nos ofereceu, viu? Porque eu não sei a sua história, eu sei a minha. Eu sou um pecador acumulado, cheio de pecados. E a graça de Cristo não me deixou me perder. Ele foi misericordioso e bondoso comigo. O mínimo que eu posso ser é tentar retribuir isso com a esposa que Deus me confiou. Aquela que eu escolhi na minha mocidade. Cheia de defeitos, que me estressa, que me irrita, que cai em pecado também. Mas essa é a graça. É assim que nós aprendemos a ser piedosos. Família, que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo. Eu espero encontrar você em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.